Muito prazer, meu nome é Gabriel, mais um vídeo aqui no canal. E por algum motivo, seja ele má fé ou desinformação, as pessoas não falam toda a verdade sobre o treino de panturrilha. E por isso que nesse vídeo eu vou falar tudo que você precisa saber. It's going to be very challenging. Whenever you decide that you want to grow, whenever you decide that you want to go to another level, all hell will break loose. Tudo que a gente escuta sobre o treino de panturrilha e acha na internet por aí é que o que você precisa fazer é simplesmente uns 3 sets de 12 no final do treino, ali no dia de perna, lentamente assim, contraindo, aí respira, contrai e depois relaxa. E você fazendo 3 sets de 12, a panturrilha vai crescer. E obviamente isso não é verdade, as pessoas não têm resultados com isso, ninguém tem resultado, eu não tive resultado com isso. E por isso que eu fiz uma pesquisa extensa no que diz respeito ao treino de panturrilha. E eu vou trazer aqui pra vocês informação de primeira mão, tudo que você precisa saber pra poder crescer a panturrilha. Em primeiro lugar, a gente tá falando de um grupo muscular que ele funciona o dia inteiro, o tempo inteiro, ao momento que você tá andando, né? Então, um grupo muscular que te carrega de um lado pro outro o dia inteiro, não vai ser aqueles 1 minutinho e meio, 2 minutinhos e meio, nem isso até, sob tensão, que vai fazer com que esse grupo muscular cresça. Você precisa de pensar isso de uma maneira muito mais ampla e muito mais estratégica para poder atacar esse grupo muscular que é tão requisitado, assim, até na própria vida cotidiana. Então, quando você está pensando em crescer a panturrilha, você tem que ter em mente 3 coisas, que é um alto volume, uma alta intensidade e o alongamento com resistência. E eu vou explicar com mais detalhes todas essas 3 coisas aqui agora. As fibras que compõem o tecido muscular das panturrilhas, elas respondem a um estímulo muito alto. Só se você pensar nesse exemplo que eu dei. A gente tem que andar de um lado pro outro. Quando a gente anda, por exemplo, da sua casa até o ponto de ônibus, você não sente a sua perna, a sua panturrilha arder. Agora, por outro lado, se você tivesse que andar que nem um gorila, andando com os braços no chão, você ia sentir seu trapézio, seus dedos, seu antebraço todo ardendo. Porque eles não são acostumados a esse tipo de estímulo e não são feitos para esse tipo de estímulo. Então, cada grupo muscular você tem que pensar em atacar de uma forma diferente. No caso da panturrilha, já que ela está sofrendo essa ação de peso do nosso corpo o tempo inteiro, quando você for malhá-la, você tem que usar um volume muito alto para poder atacar justamente esse ponto. Então, se você quiser realmente treinar e desafiar a sua panturrilha, você precisa de um volume muito alto. 3 sets de 12 é muito pouco. Em vez de você fazer, ao invés de você mirar em fazer, sei lá, 30 repetições, 36 repetições, você tem que mirar em fazer 100 repetições. E aí sim você vai conseguir bater um volume que é interessante, que você vai chocar o seu corpo a maneira de causar uma nova adaptação a esse estímulo. Porque quando a gente anda normalmente na rua, a gente não sente nada, mas se a gente tiver que subir um lance de escada muito grande, a gente vai sentir essa ardência. É porque grupos musculares diferentes servem para as coisas diferentes e são compostos de forma diferente. Por isso que uma estratégia muito interessante no caso das panturrilhas é a estratégia de pré-exaustão. E se você consegue fazer um exercício menor, assim, antes do seu exercício de verdade, e já cansar esse músculo, você vai conseguir atacar com maior efetividade. Quando você for fazer isso, por exemplo, pro peito, que apesar de algumas pessoas recomendarem, eu não acho interessante, vai dificultar com que você realize o exercício final com a forma correta. Agora, no caso das panturrilhas, como os exercícios e os movimentos são muito simples, isso não vai acabar afetando tanto assim. Então, um exemplo que eu poderia fazer é você fazer a elevação de panturrilha, por exemplo, 100 repetições com cada perna, de maneira unilateral, antes de começar a fazer o seu exercício com resistência. Isso seria uma forma de pré-exaustão e isso seria volume alto de verdade. 5 sets de 10 não é volume alto o suficiente para isso. Então, se você quiser que a panturrilha cresça, você tem que focar muito nela. Fazer um exercício de qualquer jeito no final do treino só para falar que fez, não vai te ajudar a chegar no seu objetivo. Você precisa de realmente focar nisso. Então, pensando dessa forma, você poderia fazer até um exercício no começo do treino, assim, logo na hora que você chegar na academia, e outro no final, só para poder marcar esse alto volume nas panturrilhas. A parte mais importante de qualquer tipo de exercício com resistência é o alongamento com carga. Eu falo isso por um motivo muito simples. A maior taxa de crescimento de hipertrofia já registrada na história foi feita a partir do alongamento resistido, e isso foi feito num estudo até com pássaros no caso, mas a gente já tem um outro estudo até que foi feito inclusive no caso da própria panturrilha, onde eles alongaram só uma perna das pessoas com resistência no leg press, se eu não me engano, e eles perceberam um crescimento muito grande em comparação a outra panturrilha, em vários indivíduos. Então por isso que eu acho que é uma maneira muito interessante. Além do fato de que se você chegar uma pessoa que malha na academia há muito tempo, perguntar para ela quais são os principais exercícios para você ganhar massa, por exemplo, o peito ela vai falar o voador, no bíceps ele pode ser que ele fale a rosca concentrada, o tríceps a extensão sobre a cabeça, né, o overhead extension. Todos esses exercícios, no caso do peito é nessa posição, no caso do bíceps é nessa posição, no caso do tríceps é nessa posição, são todas posições onde você alonga com carga. Então mesmo sem perceber, esses exercícios que são conhecidos mais popularmente por gerar massa, eles têm um componente muito grande de alongamento com resistência. Então eu acho que para você crescer a panturrilha, você precisa muito de usar isso a seu favor. Então se você tiver fazer um exercício que possibilita, então para panturrilha são todos, né, basicamente, com carga, fique naquela posição por alguns segundos, assim, ao invés de você ficar focado na parte concêntrica, fica focado na parte excêntrica, mas deixa, ao invés de contrair e segurar, deixa alongar um pouquinho e segurar. Você não precisa se preocupar tanto com a contração em si, mas com o alongamento. Um outro fator assim que eu acho que também é extremamente importante é a questão da intensidade.
ou seja, da carga. Você já deve ter percebido que as pessoas que geralmente são mais gordas, elas têm umas panturrilhas maiores. Isso não pode ser genética, assim, porque às vezes você pega até membros da mesma família, uma pessoa magra, uma pessoa gorda, ela tem uma panturrilha maior. Isso porque ela está sofrendo a ação desse peso, dessa carga o tempo inteiro, enquanto a pessoa está caminhando por aí. Outra evidência, sempre quando as pessoas passam por um processo de bulking, elas percebem que a panturrilha apresenta taxa de crescimento maior do que outras partes do corpo. Então, se você estiver ganhando peso, ela vai crescer mais proporcionalmente do que outras partes do corpo. Você está malhando também todas normalmente, entendeu? Isso eu percebi comigo até agora, porque eu estou num processo de bulking, eu estou saindo dos 75 quilos, tentando chegar aos 80, e como eu medi as partes do meu corpo, eu percebi que a panturrilha apresentou taxa de crescimento. E olha que eu nem malho a panturrilha nesses últimos 3, 4 meses de ciclo que eu estou fazendo, por motivos que eu vou falar agora no final do vídeo. Mas continuando na questão da intensidade, a maneira que você pode usar isso ao seu favor é você realizar exercícios que acrescentam peso ao seu corpo. O que eu quero dizer com isso? Exercícios que vão fazer com que você esteja andando por aí com os pesos do seu corpo mais alguma coisa. Então você está aqui como, por exemplo, o yoke, que se você tiver acesso a essa peça de equipamento, você faça muito uso, que é um equipamento muito bom, muito interessante para isso. Ele é como se você estivesse colocando um peso nas costas, assim, na posição de agachamento, estivesse andando por aí com esse peso, que é bom para diversas coisas, assim, para a perna principalmente, panturrilha, abdominal, lombar. É um exercício muito interessante. Se você tiver acesso a esse equipamento, eu acho muito interessante. Mas se você não tiver, assim como eu, tem algumas outras opções. Entre elas, primeiro, a caminhada do fazendeiro, que é o nome do exercício, onde você pega um peso, algum tipo de pegada e anda com ele por aí. Você pode fazer isso com halteres, pegar o halter mais pesado da sua academia e sair andando com ele por aí na academia, contando um determinado tempo, ou seja, 30 segundos, 40 segundos. Esse exercício, além de ser muito bom para a panturrilha e para a perna em geral, ele é muito bom para o antebraço, né, para pegada e para o trapézio. Afinal de contas, você está andando com esse peso, você está puxando o trapézio para baixo e alongando ele também. Outra forma é você fazer com a trap bar, uma barra hexagonal, pentagonal, que é essa barra que vocês estão vendo aí na tela. Coloca lá o peso nela, faz um levantamento e vai andando com essa barra por aí na academia. Se você quiser focar no seu trapézio e na sua perna, você pode utilizar straps. Se você não quiser, que eu acho que é mais interessante, que aí você faz antebraço também, você vai sem strap, vai sentir tudo arder, um exercício muito bom também. Agora, se você quiser realmente ter um diferencial, eu vou dar uma outra ideia aqui agora, exclusivo do meu canal. Existe um equipamento que chama Weighted Carry, que é basicamente uma roupa, um colete com alguns bolsinhos onde você pode colocar peso nele. Então, se você quiser realmente levar o desenvolvimento da panturrilha no próximo passo, você pode fazer um exercício, por exemplo, ir para uma caminhada com esse peso, assim. Eles chegam até 15, o máximo que eu já vi é de 20 quilos. Então, é basicamente um colete que você coloca com peso e você vai andando com ele por aí. Isso, além de melhorar, assim, exponencialmente o seu condicionamento, isso vai fazer com que você, como se você tivesse, de repente, ganhado 20 quilos e tivesse que andar por aí. Isso vai forçar uma adaptação na sua panturrilha muito grande e tem tudo a ver com a questão da intensidade que eu tô falando aqui no canal. Então, voltando, eu falei aqui nesse vídeo sobre volume, eu falei sobre alongamento com carga e sobre intensidade. Você tem que usar todas essas três ferramentas ao seu favor. Não precisa de ser no mesmo dia, tá? Mesmo porque você não vai conseguir focar em nenhuma delas se você tentar fazer todas as três no mesmo dia. É interessante que você varie isso ao longo do seu ciclo. Então, às vezes você começa com um volume maior e depois faz um volume menor, uma intensidade mais alta. O jeito que eu faço, que eu acho que é o jeito mais fácil até de explicar, que é a periodização concorrente, eu malho 2 vezes na semana. Um dia eu faço com uma intensidade muito alta, outro dia eu faço com volume muito alto. Então, num dia eu faria o exercício com peso, com muito peso, que é a intensidade muito alta, e no outro dia eu faria muitas repetições, que é o volume muito alto. Mas essa é só a maneira que eu faço. Você pode espalhar isso da maneira que você quiser. Além disso, você pode usar o alongamento com resistência a seu favor em qualquer um dos 2 dias, tá? A panturrilha é um grupo muscular que eles recuperam muito rápido, assim, uns 2 dias, já entre 48 e 48 horas já dá pra você treinar de novo. Então, se você tiver acesso a equipamentos em casa, ou você quiser deixar para fazer um volume muito alto em casa, você faz com o corpo. E se você quiser fazer uma intensidade muito alta na academia, aí você faz exercício com carga na academia. Mas aí você pode fazer de 48 horas, assim, sem problema, que você vai ver resultado. Com certeza, se você aplicar todos esses princípios que eu estou explicando aqui no vídeo. Agora, a parte especial que eu falei que eu ia chegar no vídeo, é para você se perguntar se você realmente quer crescer a panturrilha. Se é isso que você sabe, você já pode pular o vídeo pro final direto. Eu vou fazer apenas uma reflexão, assim, apenas um questionamento rapidamente aqui no final do vídeo. Porque muitas vezes as pessoas pensam em crescer a panturrilha quando elas querem fazer com que a perna delas pareça muito maior. E eu acho que você tem que pensar isso de novo. Às vezes o que você precisa alcançar para poder fazer com que a sua perna fique grande não é necessariamente a panturrilha. Pode ser que seja o VMO, que nesse caso é mais pro corpo do estilo de bodybuilder, ou o glúteo, se você quiser ter uma sensação de massa maior. E aí você tem que focar em exercícios diferentes. Assim, no caso do VMO, você teria que focar mais em agachamentos, e no caso do glúteo, você tem que pensar mais na
tem variações de levantamento de terra. Além disso, tem um vídeo muito interessante também do Alpha Destiny, que ele mostra, a partir de algumas evidências que ele encontrou, assim, que você ter uma panturrilha muito grande pode tirar o tamanho do seu antebraço, assim, na hora de você pensar em estratégia de ilusão, ligando aquele outro vídeo, e pensando nesse tipo de comparação, assim. E é realmente um ponto muito interessante. Às vezes, se você estiver andando de bermuda e a panturrilha, pra uma pessoa que tá vendo, se ela for comparar, assim, isso inconscientemente, tudo isso inconscientemente, tá? Se ela for olhar pra mim, ela pode achar que meu antebraço é muito pequeno, porque eu tenho uma panturrilha maior. Então isso também é um ponto a se considerar, se é realmente esse lado que você quiser. Agora, se você quiser realmente crescer, siga todos esses princípios que eu falei aqui no vídeo. Então é isso aí, o vídeo vai ficando por aqui. Muito conhecimento, muita informação exclusiva do meu canal aqui nesse vídeo. Então se você gostou, deixa um comentário aí embaixo, se tiver aprendido alguma coisa. Se você tiver achado interessante a minha reflexão também, deixa um comentário aqui embaixo. Deixa o joinha se tiver aprendido alguma coisa. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e muito obrigado.